Imagine acordar em um mundo onde tudo aquilo que parecia seguro, o preço do seu celular, a entrega da sua geladeira nova, até a estabilidade do seu emprego começa a escorregar pelos seus dedos sem aviso. Agora, imagine que o estopim desse desmoronamento foi uma decisão tomada em uma sala distante, por um punhado de homens de terno, que, em nome da proteção, acabaram acionando a maior armadilha econômica da história recente. Esse é o cenário que começou a se desenhar quando Donald Trump anunciou ao mundo um movimento sem precedentes, uma tarifa colossal de 245% sobre produtos chineses. Não foi apenas uma medida comercial, foi uma explosão sísmica no centro do sistema econômico global. E ela não ficou contida nos gabinetes de Washington ou nos corredores das bolsas de valores. Não, ela atingiu você, a sua casa, o seu bolso mesmo que ainda não tenha percebido totalmente. Nos primeiros momentos, o impacto parecia algo distante, uma notícia a mais rolando nas timelines viciadas em crises. Mas para quem olhava de perto, os primeiros tremores já eram impossíveis de ignorar. Mercados globais, sempre sensíveis ao cheiro de instabilidade, reagiram como animais acuados. Bolsas despencaram. Investidores correram para proteger ativos. Empresas, antes confiantes, começaram a revisar projeções e congelar investimentos. E então veio o choque físico. Mais de 2 milhões de containers ficaram parados nos portos de Shanghai e Guangdong, dois dos maiores centros logísticos do planeta. Não era apenas comércio parando, era a economia global coagulada em cais lotados, em navios presos como fantasmas no mar. Você se lembra da sensação de escassez durante as piores fases da pandemia? Aquela frustração de não encontrar o que precisava nas lojas? Agora multiplique aquilo por 10, por 100. E compreenda, o que Trump detonou não foi apenas uma briga comercial. Foi um reordenamento brutal das cadeias de suprimento que sustentavam o nosso modo de vida moderno. Os reflexos começaram nos pequenos detalhes do cotidiano. Primeiro foram os eletrônicos. O smartphone que você planejava trocar, de repente mais caro. O laptop para o trabalho remoto, aguardando peças que nunca chegavam. Depois vieram as roupas, os brinquedos, os utensílios domésticos. O que antes era abundante e acessível passou a ser escasso e inflacionado. A lógica parecia simples na cabeça de quem decretou a tarifa: punir a China, proteger o trabalhador americano. Mas o mundo real é feito de fios mais emaranhados, de conexões invisíveis que sustentam fábricas, supermercados, aplicativos de entrega, hospitais. E esses fios começaram a arrebentar. Será que alguém em Washington realmente acreditou que poderia paralisar a maior máquina de exportação do planeta sem provocar um efeito dominó? Ou pior, será que sabiam, mas apostaram que poderiam controlar o estrago depois? Enquanto a administração Trump celebrava manchetes de bravura econômica, o mercado sussurrava uma verdade mais sombria. O preço da bravata seria pago. E com juros, pelas famílias, pelas pequenas empresas, pelos trabalhadores comuns. Não pelos bilionários com patrimônio espalhado em paraísos fiscais. E a pergunta começou a pairar no ar, incômoda, persistente. Até onde essa guerra de tarifas poderia ir antes que algo irremediável acontecesse? Cada container parado em Xangai carregava mais do que produtos. Carregava promessas quebradas, a promessa de um Natal mais barato, de uma loja de bairro prosperando, de empregos garantidos em galpões e fábricas do interior americano. Cada dia de atraso era uma ferida aberta no sistema que sustentava essas esperanças. Em Washington, havia quem dissesse que era apenas um sacrifício temporário, que no final a América venceria. Mas na prática, para milhões de famílias, o final parecia cada vez mais uma derrota inevitável. E ainda era só o começo. O que poucos previam é que a China não ficaria parada assistindo. Pequim estava preparando sua resposta. E não seria tímida. No entanto, mesmo antes da retaliação oficial, os sinais de uma nova era estavam no horizonte. Uma era onde o comércio internacional, essa teia, que tornava possível comprar um smartphone fabricado na Ásia, com peças da Europa, distribuído na América, começava a se desfazer costura por costura. O comércio mundial, que durante décadas tinha sido o grande motor de crescimento, inovação e relativa paz, entrava em retração. E junto com ele, a promessa de um mundo mais conectado, mais eficiente, mais acessível. A ironia cruel é que a própria América, que liderou a construção desse sistema global após a Segunda Guerra Mundial, agora parecia disposta a destruí-lo com suas próprias mãos. Nos bastidores, executivos de grandes empresas como Amazon, Walmart e Apple se reuniam em salas de crise. Debatiam alternativas, recalculavam rotas, revisavam contratos, mas sabiam, qualquer solução levaria anos para ser implementada. Não haveria saída rápida. Enquanto isso, consumidores americanos que não votaram em tarifas, que não pediram guerras comerciais, começavam a sentir o baque no caixa do supermercado, no preço do vestuário, na ausência de produtos básicos. Era possível ainda reverter o curso? Ou estávamos destinados a assistir impotentes à lenta implosão do modelo que sustentava nossa vida moderna? A primeira resposta concreta viria em breve, e ela não traria alívio.
Às vezes, parece que uma crise é um ato isolado, uma tempestade que vem e vai. Mas há momentos em que a crise responde. Responde com força, com precisão e com a frieza de quem sabe exatamente onde atacar para fazer doer mais. Quando Donald Trump impôs sua tarifa monumental de 245% sobre produtos chineses, poucos imaginaram que a resposta de Pequim seria tão devastadora e imediata. Mas ela veio. E veio como um terremoto de magnitude global. A China contra-atacou bloqueando rotas comerciais no valor de $500 bilhão, paralisando a circulação de produtos, estrangulando exportações americanas e enviando ondas de choque que se espalharam de Wall Street até as ruas das pequenas cidades do interior dos Estados Unidos. Imagine o que é tentar abastecer o estoque de uma loja de bairro, apenas para descobrir que os contêineres com seus produtos estão retidos indefinidamente em portos do outro lado do mundo. Imagine ser um fazendeiro em Iowa, olhando para campos repletos de soja que já não tem mais para onde ser vendida. Imagine dirigir até a concessionária para trocar de carro e ouvir que o preço subiu 20%, porque sensores, baterias, peças de transmissão estão todos presos em navios que não podem atracar. O primeiro golpe veio contra um símbolo de orgulho americano, a Boeing. A China, maior cliente estrangeira da fabricante de aviões, ordenou o cancelamento imediato de todas as entregas de novas aeronaves. Mais de 130 jatos, alguns já prontos, pintados com logotipos de companhias aéreas chinesas, ficaram presos em hangares nos Estados Unidos, como carcaças abandonadas de uma era que se dissolvia diante dos nossos olhos. O impacto foi brutal. Bilhões em contratos evaporaram em semanas. O valor das ações da Boeing despencou, arrastando junto mais de 140 mil empregos, que dependiam diretamente ou indiretamente da produção desses aviões. De operários nas linhas de montagem a pequenos fornecedores de peças, o golpe foi sentido como uma corrente elétrica atravessando o coração industrial do país. Em estados como Washington e Carolina do Sul, onde a Boeing é pilar econômico, o medo começou a se espalhar. Histórias surgiram, famílias que adiavam a compra da casa própria, trabalhadores que, de um dia para o outro, viram planos de aposentadoria se dissolverem como fumaça. E o contra-ataque chinês não parou por aí. Enquanto os aviões ficavam no chão, os portos chineses em Shanghai, Guangdong, Ningbo passaram a recusar cargas americanas. Navios eram retidos em filas intermináveis. Inspeções sanitárias, aduaneiras e de segurança eram aplicadas com rigor implacável, travando a entrada de grãos, carne, eletrônicos e produtos industrializados dos Estados Unidos. Para muitos exportadores americanos, era como ver um tapete sendo puxado sob seus pés. O que antes era um fluxo confiável de comércio virou um labirinto burocrático intransponível. E mais uma vez, quem sentiu o golpe não foram os políticos, nem os CEOs blindados por bônus milionários. Foram pessoas comuns, agricultores que agora tinham soja apodrecendo nos silos, pequenos fabricantes que perderam seus principais clientes, transportadoras que viram contratos serem cancelados em massa. Em uma pequena cidade de Illinois, a família Henderson, que por 3 gerações cultivava milho e soja, viu seu faturamento despencar 70% em poucos meses. Era para ser nosso melhor ano, disse o patriarca em uma entrevista. Investimos tudo em novas máquinas, expandimos as terras agora. Não sabemos se vamos conseguir segurar até o fim da próxima safra. O drama dos Henderson ecoava em milhares de lares em todo o país. E enquanto famílias lutavam para se manter à tona, a China aprofundava o cerco. Pequim impôs suas próprias tarifas punitivas sobre produtos americanos estratégicos: soja, carne, maquinário agrícola e componentes industriais. Essas medidas não foram escolhidas aleatoriamente. Elas foram desenhadas com precisão para atingir os pontos mais sensíveis da economia americana. As indústrias que sustentavam empregos no interior, nas cidades médias, nos estados que formavam a espinha dorsal eleitoral de Trump. O recado era claro: se você quer jogar duro, esteja preparado para perder. E perder, eles estavam. No setor de tecnologia, as consequências se espalharam como fogo em mato seco. Empresas dependentes de peças chinesas de chips de computador a motores elétricos viram seus prazos de entrega dobrarem ou triplicarem. Startups que antes inovavam com velocidade agora travavam projetos, incapazes de montar seus produtos. O dano se tornava visível até no dia a dia das pessoas. O laptop que você planejava comprar para seu filho? O preço subiu. O micro-ondas quebrado que você tentava substituir? Fila de espera. O brinquedo importado para o aniversário? Fora de estoque. Em Nova York, uma mãe relatou que precisou rodar 4 lojas para encontrar uma simples bicicleta infantil. Quando finalmente encontrou, pagou 30% mais caro do que o ano anterior. É só uma bicicleta, disse ela, mas simboliza tudo o que estamos perdendo. Essas histórias individuais são mais do que anedotas. São o retrato de uma economia sofrendo de dentro para fora.
E a cada novo dia de bloqueio comercial, o custo se acumulava como uma avalanche lenta, mas inexorável. A Bolsa de Valores sentiu o peso. O Dow Jones sofreu quedas de mais de 1.200 pontos em um único pregão, sinais claros de que os investidores compreendiam a profundidade da crise que se avolumava. Analistas começaram a fazer contas sombrias. Recessão iminente com mais de 60% de chance até 2025, segundo o JP Morgan. Queda do PIB americano estimada entre 1,6% e 2,5%, segundo Oxford Economics. Mas talvez o dano mais insidioso não fosse o visível nas manchetes. Era o dano na confiança. Confiança de que os preços seriam estáveis. Confiança de que haveria trabalho amanhã. Confiança de que o sistema, mesmo imperfeito, funcionava. Essa confiança começou a evaporar, e sem confiança, toda a estrutura que sustenta o consumo, o investimento e o crescimento começa a ruir. Para piorar, a guerra comercial revelou uma verdade incômoda. A tão propalada independência econômica dos Estados Unidos era, em muitos setores, uma ilusão. Dependíamos da China para uma quantidade absurda de produtos essenciais: eletrônicos, equipamentos médicos, peças automotivas, insumos industriais e até alimentos para animais. É fácil gritar por autossuficiência em discursos políticos. É muito mais difícil reconstruir toda uma infraestrutura de produção que foi desmantelada ao longo de décadas em nome do lucro de curto prazo. A retaliação chinesa jogou essa realidade nua e crua no centro do debate. Agora, a pergunta que se impõe é brutal em sua simplicidade. Se o comércio realmente parar, quem vai pagar o preço? A resposta é dura: você. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Quando uma casa começa a desmoronar, as primeiras rachaduras surgem nos lugares mais óbvios, nas paredes, nas janelas, nos tetos. Mas as verdadeiras falhas se formam escondidas, minando as fundações enquanto a superfície ainda parece segura. Foi exatamente isso que aconteceu com a economia americana. A princípio, o impacto da guerra comercial parecia restrito. Alguns aviões parados, algumas cargas atrasadas, alguns produtos mais caros. Mas por trás dos efeitos visíveis, algo muito mais profundo começou a se desenrolar. Uma corrosão brutal que agora ameaça não apenas a estabilidade das empresas, mas o próprio sustento das famílias. Agricultores americanos foram os primeiros a sentir o corte. Tradicionalmente vistos como heróis da autossuficiência nacional, eles tinham na China seu maior cliente: compradora voraz de soja, milho, algodão e carne suína. Quando Pequim retaliou com tarifas pesadas sobre esses produtos, a conexão foi quebrada de forma cruel e sem aviso. Milhares de toneladas de soja apodreceram em silos superlotados. Caminhões inteiros voltaram vazios. Em estados como Iowa, Illinois e Nebraska, famílias que haviam apostado tudo em novas terras e máquinas viram suas dívidas explodirem. E aí vem a pergunta que quase ninguém teve coragem de fazer: quanto tempo uma fazenda pode resistir quando seu maior cliente a abandona? O desespero se espalhou rápido. Em 2025, o índice de inadimplência agrícola nos Estados Unidos atingiu o maior nível em 30 anos. Bancos começaram a recolher propriedades. Comunidades rurais, já fragilizadas por décadas de abandono político e econômico, entraram em colapso. As consequências humanas dessa quebra são devastadoras. Casamentos se desfizeram sob o peso das dívidas. Depressão e suicídios rurais dispararam em uma epidemia nas grandes cidades, mas palpável nos campos vazios do meio-oeste. E o choque ainda não tinha atingido seu ápice. O impacto se espalhou para além das fazendas, invadindo o chão sagrado das indústrias. Fabricantes de máquinas agrícolas, empresas como John Deere e Caterpillar, que dependiam das exportações para a China, viram suas vendas despencarem. Fábricas começaram a cortar turnos. Trabalhadores experientes, alguns com 20 ou 30 anos de casa, foram despedidos em ondas sucessivas. Você já parou para pensar no que significa para uma cidade perder a sua principal fábrica? Não é apenas uma questão de empregos. É a escola que perde alunos porque as famílias se mudam. É o supermercado que fecha porque não há mais fregueses. É a vida comunitária que se esvai aos poucos. Cada pequena falência, cada fechamento de loja, cada caminhão de mudança carregando uma família para longe era um tijolo arrancado da já frágil estrutura econômica local. E o efeito cascata só piorava, porque o bloqueio das exportações não atingiu apenas a agricultura ou a indústria pesada. Ele rasgou também a delicada teia do setor de tecnologia. Startups de dispositivos médicos, fábricas de drones, empresas de semicondutores, todas altamente dependentes de peças e componentes fabricados na China, entraram em pânico conforme seus estoques acabavam e suas linhas de montagem paravam.
Quantas empresas de tecnologia você acha que podem sobreviver 3, 4, 5 meses sem receber peças essenciais? A resposta é brutal. Poucas, muito poucas. E as que sobrevivem? Sobrevivem cortando funcionários, adiando projetos, sacrificando inovação. Se o presente já parecia sufocante, o futuro que deveria ser de progresso tecnológico e industrial começou a se apagar lentamente no horizonte. Mas o que talvez tenha pego todos de surpresa foi algo ainda mais insidioso: a escalada dos custos para o consumidor final. Porque enquanto agricultores e industriais lutavam pela sobrevivência, os efeitos invisíveis da crise começaram a bater à porta de cada lar americano. Você deve ter sentido mesmo sem perceber de onde vinha o golpe. O leite no supermercado subiu. O vestuário para a volta às aulas ficou mais caro. O presente de Natal para as crianças ficou mais difícil de encontrar e, quando o encontrava, vinha com um preço salgado. Esses aumentos não eram simples inflação de mercado. Eram sintomas de um sistema inteiro que agora engasgava e falhava como um motor sem óleo. Você já se perguntou por que parecia que tudo estava custando mais e, ao mesmo tempo, tudo estava demorando mais para chegar? Porque a verdade é que a cadeia de suprimentos americana estava quebrando, e cada americano, sem exceção, estava sendo chamado a pagar a conta. E a pergunta mais desconcertante surgia, ainda que em sussurros nos corredores do poder: será que já era tarde demais para parar o colapso? Enquanto alguns políticos se agarravam a discursos vazios de vitória inevitável, os analistas que conheciam os números sabiam a verdade. A guerra comercial estava consumindo o país por dentro, como um incêndio que já ultrapassou o ponto de controle. E em meio a esse cenário apocalíptico, surgiam histórias que pareciam tiradas de um roteiro distópico. Em Arkansas, uma pequena fábrica de brinquedos, uma das poucas ainda existentes nos Estados Unidos, fechou as portas após 80 anos de atividade. Seu dono, um homem de 65 anos, chamado Robert, resumiu a tragédia em uma única frase: "Não foi a concorrência chinesa que me matou, foi a guerra contra ela." Essa história não é um caso isolado. É o retrato fiel de uma nação que, ao tentar proteger seus interesses, acabou alvejando seus próprios pilares. E se agora a situação parecia crítica, o futuro próximo traria algo ainda mais aterrador, porque a crise da produção e da exportação já estava se misturando a um problema estrutural ainda maior: o colapso do sistema de entregas rápidas, o just-in-time, que por décadas havia garantido prateleiras cheias, preços baixos e uma economia girando sem trancos. Se você está começando a enxergar como tudo isso se conecta da fazenda à fábrica, da prateleira da loja ao seu carrinho de compras, então não pode parar por aqui. Curta este vídeo para ajudar essa história a alcançar mais pessoas que precisam entender o que realmente está acontecendo. E inscreva-se no canal agora mesmo, porque nas próximas partes vamos expor as próximas ondas dessa crise e, mais importante, como elas podem afetar diretamente a sua vida nos próximos meses. Este é o tipo de conhecimento que não só informa, mas que pode te preparar para resistir. Você consegue imaginar um mundo onde gigantes tombam? Onde empresas que pareciam inabaláveis começam a fraquejar, uma depois da outra, como peças de dominó caindo em câmera lenta? Pois esse mundo já não é mais uma hipótese. Ele está diante dos nossos olhos, e o que começou com tarifas e retaliações agora se transforma em uma verdadeira onda de colapsos. Quando as tarifas de 245% e a retaliação chinesa bloquearam as rotas comerciais, os primeiros a gritar foram os agricultores. Depois vieram as indústrias, as startups tecnológicas, as comunidades rurais. Mas agora era a vez dos gigantes. E como sempre acontece nas grandes tragédias econômicas, o que parece sólido demais para ruir é justamente o que desaba com mais estrondo. A primeira a sentir o abalo foi a Amazon. Com mais de 2 milhões de containers parados em portos chineses, a engrenagem perfeita da Amazon começou a ranger. Pedidos cancelados, estoques evaporando, produtos como eletrônicos, roupas, brinquedos sumiram das prateleiras virtuais. E onde antes havia abundância e rapidez, agora havia atraso, frustração e preços que assustavam até os compradores mais fiéis. Essas sensações isoladas, essas pequenas frustrações, eram sinais de algo muito maior quebrando no fundo do sistema. A Amazon, acostumada a operar em margens apertadas, mas com volumes gigantescos, não conseguiu simplesmente absorver o impacto dos custos que explodiam do transporte, das tarifas e da falta de produtos. Os preços subiram, os prazos se alongaram, e a mágica do consumo fácil começou a se dissolver diante dos olhos de milhões. E a Amazon não caiu sozinha. Five Below, a rede varejista conhecida por oferecer produtos a preços irresistivelmente baixos, também entrou em crise. A fórmula de sucesso da marca dependia de importações baratas da China, com margens minúsculas e volumes gigantescos. Quando as tarifas chegaram, o modelo desmoronou. Os brinquedos de $5 agora custavam 8. As luminárias de $3 sumiram. Os gadgets de final de ano
atrasados ou simplesmente indisponíveis. Em poucas semanas, Five Below foi obrigada a cancelar milhões em pedidos, especialmente de produtos sazonais, aqueles que movimentam o caixa nos períodos críticos. Você já entrou em uma loja que parecia estranhamente vazia? Onde prateleiras cheias foram substituídas por espaços em branco e cartazes "em breve"? Se sim, você viu de perto o que acontece quando a guerra comercial sai dos discursos políticos e invade a vida real. Mas ainda assim, tudo isso era apenas a ponta do iceberg. Porque o verdadeiro terremoto veio de onde muitos menos esperavam da indústria de ponta, símbolo máximo da engenharia e do poder econômico americano: a Boeing. O bloqueio chinês às entregas da Boeing atingiu a empresa em cheio. Mais de 130 aviões prontos, alguns já pintados com logotipos de companhias aéreas chinesas encalhados nas fábricas de Seattle e Charleston. Esses aviões, que deveriam gerar bilhões em receita, agora eram apenas carcaças caras empilhadas como lembretes amargos de uma guerra econômica insensata. Cada jato parado significava motores que não seriam entregues pela GE. Assentos que não seriam vendidos por fornecedores no Texas. Sistemas de navegação que ficariam empilhados em armazéns na Flórida. Até 140 mil empregos, muitos deles altamente qualificados, foram colocados em risco direto. E aqui uma pergunta inevitável se impõe: como se reconstrói uma cadeia de produção inteira depois que ela é cortada em pedaços? A resposta é desconcertante. Muitas vezes, não se reconstrói. O corte se torna cicatriz. E a perda se torna permanente. O que Boeing sofreu foi mais do que um revés financeiro. Foi um golpe na credibilidade global da indústria americana. A China, ao cortar a Boeing, mandou uma mensagem cristalina ao mundo: existem alternativas. Airbus, Comac. A perda de mercado na Ásia, se consolidada, não será fácil de recuperar. E os efeitos disso ecoarão por décadas, não apenas para os acionistas da Boeing, mas para toda a economia americana que se orgulhava da sua supremacia aérea e tecnológica. Agora, imagine o impacto psicológico disso para o trabalhador comum. Você passa a vida inteira acreditando que, trabalhando duro, você terá estabilidade, segurança e orgulho. E então, de uma hora para outra, vê seu mundo virar pó não porque sua empresa fracassou, mas porque decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância tornaram seu trabalho inviável. Esse tipo de perda não é apenas financeira, é existencial. Quantos sonhos você acha que morreram nas casas das famílias ligadas à Boeing nos últimos meses? E o mais alarmante: o que aconteceu com Boeing, Amazon e Five Below não é exceção, é um prenúncio. É um sinal de que, se a crise seguir se aprofundando, outras gigantes cairão. E cairão não porque fizeram algo errado, mas porque operavam em um sistema que, de repente, deixou de existir como conhecíamos. O que você faria se soubesse que o seu emprego, o seu negócio, o seu modo de vida depende de uma engrenagem global que agora está rachando? Esperaria? Rezaria? Ou começaria a se preparar? Porque a verdade nua e crua é: o tempo para ilusões acabou. O comércio global, essa máquina invisível que garantiu décadas de prosperidade, abundância e crescimento, está agora quebrando em tempo real. Imagine um relógio suíço complexo e meticuloso. Agora imagine o que acontece se você arrancar uma engrenagem-chave do mecanismo. Não importa o quão bonito o relógio pareça por fora, ele vai parar. Esse é o exato momento em que estamos agora. O sistema econômico global que por décadas operou com eficiência começa a travar. E no centro dessa falha está um nome que talvez poucos conheçam, mas do qual todos dependem: o Just in Time. Essa filosofia logística, popularizada nas fábricas da Toyota no pós-guerra, é simples na teoria. Produza ou receba somente aquilo que você precisa, no momento em que você precisa. Sem excesso de estoque, sem desperdício, sem custos extras. Graças a essa ideia, as prateleiras dos supermercados sempre estiveram cheias. As lojas de roupas lançavam coleções novas a cada estação. E as fábricas conseguiam produzir automóveis, celulares, eletrodomésticos em ritmo acelerado e com custos reduzidos. Mas havia uma condição para que o Just in Time funcionasse: um mundo estável, conectado, confiável. E essa condição agora foi destruída. Quando Donald Trump impôs a tarifa colossal de 245% sobre produtos chineses e a China retaliou bloqueando portos e cortando rotas, a engrenagem crítica foi arrancada do sistema. O relógio começou a parar. Nos bastidores, empresas de todos os tamanhos entraram em pânico. Você sabia que, nos Estados Unidos, 70% das lojas de varejo operam hoje com menos de 5 dias de estoque para itens essenciais? Que a maioria das fábricas automotivas só mantém 2 a 3 dias de peças críticas antes de travar suas linhas de montagem? Era um sistema que funcionava como mágica, até o momento em que parou de funcionar. O primeiro sinal do colapso veio pelos portos: Xangai e Guangdong.
Dois dos maiores centros logísticos do planeta viraram cemitérios flutuantes. Navios carregados de contêineres ficaram presos em filas intermináveis, alguns esperando mais de 30 dias para descarregar. Centros de distribuição em Los Angeles, Long Beach, Chicago explodiram em congestionamento. Mercadorias ficavam presas por semanas, impossibilitadas de serem entregues porque não havia caminhões, nem trens suficientes para desafogar o acúmulo. E quando uma parte da cadeia trava, todo o restante se propaga em efeito dominó. O que antes era simples virou uma sucessão interminável de atrasos, preços altos e frustração. Lojas pequenas e médias foram as primeiras a sucumbir. Sem poder pagar fretes 10 vezes mais caros, sem capacidade de estocar para meses de incerteza, milhares de negócios fecharam suas portas. Você se lembra daquele pequeno comércio local que você adorava? Talvez ele tenha sido uma vítima invisível dessa guerra comercial. E não eram apenas brinquedos ou roupas. Alimentos começaram a faltar. Medicamentos sofreram interrupções. Componentes eletrônicos desapareceram. Durante o Natal de 2024, uma pesquisa do Fed revelou que 38% dos americanos relataram não conseguir comprar todos os presentes que planejavam, a maior taxa em registros recentes. E a previsão para os próximos anos é sombria. Sem uma solução real, a instabilidade nas cadeias de suprimento pode se estender até 2028 ou além. O Just-in-Time não era apenas uma técnica de entrega. Era uma filosofia de vida moderna. A crença de que o mundo estaria sempre pronto para atender às nossas necessidades rápido, barato e abundante. Agora, vivemos num mundo onde atrasos são normais, onde produtos básicos se tornam caros, onde empresas precisam escolher entre demitir funcionários ou repassar custos proibitivos aos consumidores. E talvez o mais preocupante, onde a confiança no próprio sistema começa a ruir. Quantas vezes você já viu notícias de supermercados vazios? Quantas vezes já ouviu falar de lojas limitando a quantidade de certos produtos por cliente? Esses sinais que antes pareciam distantes, pertencentes a países em crise, agora batem à nossa porta. E o que poucos têm coragem de admitir é que reconstruir o sistema quebrado levará anos, talvez décadas. Você já parou para pensar no tamanho do esforço que seria necessário para criar novas rotas comerciais? Para reerguer indústrias nacionais que foram esvaziadas ao longo de 30 anos? Para treinar uma nova geração de trabalhadores em manufatura, transporte, engenharia? Não é um ajuste rápido. É uma reconstrução colossal e, infelizmente, uma reconstrução para a qual ninguém ainda está preparado. Uma pesquisa recente da Pew Research revelou que 61% dos americanos afirmam que os preços atuais estão mudando seus hábitos de compra, priorizando apenas o essencial, cortando lazer e adiando sonhos. E para quem ganha menos, o impacto é ainda mais brutal. Bancos de alimentos, que já vinham sobrecarregados desde a pandemia, agora relatam aumento de 40% na demanda, enquanto as doações diminuem. O que deveria ser apenas uma disputa comercial virou uma crise humanitária disfarçada de estatística econômica. E enquanto a elite financeira encontra formas de se proteger, a grande maioria da população encara o cenário mais duro. Trabalhar mais, ganhar menos, pagar mais caro para ter menos. E talvez o mais doloroso, sem qualquer perspectiva de melhora no horizonte. Imagine que sua casa começa a pegar fogo. Em vez de tentar apagar o incêndio, você corre para construir uma nova casa a quilômetros de distância, enquanto assiste impotente as chamas consumirem tudo o que já foi seu lar. Essa é a metáfora mais fiel para o que está acontecendo agora com as grandes corporações americanas. Com o colapso das cadeias logísticas, as tarifas devastadoras, o bloqueio dos portos chineses e o just-in-time à beira da extinção, as maiores empresas do planeta chegaram a uma conclusão brutal. A China, por décadas, seu maior trunfo, agora se tornara uma armadilha. E a única opção parecia ser a fuga. Só que fugir de um sistema no qual você dependeu por 30 anos não é apenas difícil, é perigoso. E o que está em jogo não são apenas lucros, são milhares de empregos, o custo de vida de milhões de famílias e a própria capacidade de sobrevivência da economia americana. A grande pergunta agora é: será que essa corrida para escapar da China é uma solução ou apenas o prenúncio de uma nova crise ainda maior? As apostas nunca foram tão altas. Empresas como Amazon, Walmart e General Motors lideraram a debandada. A Amazon começou a transferir a produção de uma vasta gama de produtos de eletrônicos baratos a brinquedos para países como Vietnã e Índia. Walmart, o maior empregador privado dos Estados Unidos, aumentou seus investimentos em fornecedores da Tailândia, Indonésia e Bangladesh. A General Motors acelerou a migração de linhas de montagem para o México, aproveitando a proximidade e acordos comerciais mais favoráveis. O movimento parecia inteligente, rápido, decisivo. Mas será que é tão simples assim? Momento de provocação. Se sair da China fosse fácil, por que as empresas ficaram lá por décadas?
A resposta é brutal, porque a China oferece algo que poucos países conseguem replicar: infraestrutura impecável, eficiência logística de primeira linha, mão de obra treinada em larga escala e, acima de tudo, um ecossistema industrial interconectado que permite produzir desde o chip mais complexo até o parafuso mais simples, a poucos quilômetros de distância. Nenhum país, nem Vietnã, nem Índia, nem México pode igualar isso imediatamente, e a consequência é previsível. O deslocamento custa caro. Muito caro. Apenas para realocar uma parte da produção, empresas como Amazon e Walmart estão gastando bilhões de dólares em novas fábricas, contratos, treinamento de mão de obra e adaptação de rotas de transporte. E adivinhe, esses custos vão inevitavelmente ser repassados a quem? A você, o consumidor final. Você já percebeu que nos últimos meses, mesmo produtos que antes vinham de novos fornecedores continuam mais caros? Mesmo mudando de país, os preços não voltaram ao normal. E não vão voltar tão cedo, porque além dos custos de realocação, há os problemas. Portos no Vietnã sobrecarregados e sem estrutura para um novo volume. Índia enfrentando apagões elétricos que paralisam fábricas. México lidando com instabilidade política e violência que afetam a segurança das operações. O que acontece quando a fuga de uma crise cria outra crise? O que acontece é que o mundo se torna ainda mais caro, mais imprevisível, mais volátil. E as grandes corporações sabem disso. Elas sabem que estão pulando de um campo minado para outro, mas o medo da estagnação é mais forte do que o medo do desconhecido. É a lógica da sobrevivência em sua forma mais crua. Só que a sobrevivência das empresas não significa a sobrevivência das comunidades. A General Motors, por exemplo, já anunciou que até 14 mil empregos serão cortados nos Estados Unidos como parte da migração para o México e a Ásia. Setores inteiros como autopeças, manufatura de eletrônicos, vestuário já projetam a perda de mais de 50 mil empregos nos próximos 2 anos. Esses números não são apenas estatísticas, são famílias, são cidades inteiras condenadas à decadência. Você já pensou no que acontece com uma cidade pequena quando sua principal fábrica fecha as portas? As lojas fecham, as escolas perdem alunos, os hospitais reduzem turnos, a esperança evapora. Esse é o futuro que se desenha longe dos holofotes da mídia, mas cada vez mais real para milhões de americanos. Reerguer a indústria dentro dos Estados Unidos exigiria investimentos monumentais em infraestrutura, educação, treinamento e tecnologia. Levaria anos para recriar o que foi perdido. E não há vontade política real para isso hoje. Os discursos patrióticos soam bonitos nas campanhas eleitorais, mas quando chega a hora de assinar cheques bilionários para reindustrializar o país, o silêncio domina. Enquanto isso, a realidade é dura. Empresas correm para onde podem produzir mais barato. Consumidores pagam mais caro. Trabalhadores perdem seus empregos. Talvez seja a hora de reconhecer uma verdade desconfortável. As guerras comerciais são fáceis de começar, mas são quase impossíveis de vencer. A retaliação chinesa não apenas machucou a economia americana. Ela expôs suas fragilidades mais profundas, fragilidades que décadas de globalização mascararam, mas nunca resolveram. E agora, enquanto os grandes tentam escapar dos escombros, quem fica para trás? Trabalhadores, pequenas empresas, famílias comuns enfrentam um terreno devastado. Enquanto Amazon, Walmart e GM lutam para reconstruir suas cadeias fora da China, Pequim está preparando sua próxima cartada. Uma cartada que pode não apenas atrasar a recuperação americana, mas redefinir completamente quem lidera o futuro tecnológico e industrial do planeta. Algumas separações são dolorosas, mas necessárias. Outras são simplesmente catastróficas. O que estamos testemunhando agora entre Estados Unidos e China não é apenas uma guerra comercial, uma disputa de tarifas, uma troca de farpas diplomáticas. É o desmonte da teia que sustentou o crescimento econômico global por mais de 3 décadas. E diferente de outras crises, dessa vez não haverá vencedores. Só haverá sobreviventes. Depois das tarifas devastadoras, dos bloqueios de portos, do colapso do just-in-time, da corrida desesperada das empresas para fugir da China, chegamos agora à fase final, a ruptura estratégica. E o golpe mais ameaçador ainda estava por vir. Em uma jogada fria e calculada, a China iniciou restrições severas na exportação de minerais raros, componentes críticos para a fabricação de baterias, veículos elétricos, smartphones, equipamentos médicos e sistemas de defesa. Para você ter uma ideia da gravidade, 80% dos minerais raros usados pelos Estados Unidos vêm diretamente ou indiretamente da China. Sem esses materiais, projetos da Tesla param. Fábricas de iPhones travam. Avanços em energias renováveis congelam. Sistemas de armamento de última geração ficam vulneráveis. De repente, a corrida pela independência econômica parecia ingênua diante da nova realidade.
Você pode mudar de fornecedor, mas não pode inventar novos elementos químicos. Como competir por liderança tecnológica sem acesso aos materiais básicos que constroem o futuro? A resposta amarga é: não compete. Sem lítio, sem cobalto, sem terras raras, a inovação estanca. O futuro se torna um terreno incerto, dispendioso e, em muitos casos, inatingível. Empresas como Tesla, Apple e Boeing, já cambaleando por conta da ruptura logística, agora enfrentam atrasos intermináveis, custos inflacionados e a necessidade urgente de encontrar alternativas que simplesmente não existem na escala necessária. E para piorar, as alternativas que existem são anos, às vezes décadas, atrás em capacidade produtiva. A tecnologia do futuro está sendo estrangulada no presente, e cada mês de atraso é uma década de vantagem para quem controla os recursos. Enquanto isso, o impacto real começa a atingir todos nós de formas cada vez mais visíveis. Carros elétricos ficam mais caros. Celulares demoram mais para lançar novos modelos e custam ainda mais. Tratamentos médicos de ponta encarecem. As Forças Armadas precisam revisar seus projetos estratégicos. É como assistir a um castelo desmoronar pedra por pedra, sabendo que a reconstrução, se vier, será longa, cara e incerta. Mas talvez a maior perda nem seja econômica. É a perda de uma ideia. A ideia de que o progresso era inevitável, de que a globalização tornaria o mundo cada vez mais eficiente, mais próspero, mais conectado. Hoje, o que vemos é o oposto: fragmentação, desconfiança, instabilidade. O custo de separar as duas maiores economias do mundo não é apenas financeiro, é histórico. Oxford Economics já estima que uma separação total entre Estados Unidos e China poderia custar aos americanos até 500 bilhões por ano em PIB perdido. Bloomberg e McKinsey projetam perdas de 30 a 50 bilhões anuais apenas para o setor automotivo. Goldman Sachs alerta para uma possível queda de 200 a 400 bilhões em valor de mercado nas indústrias de tecnologia e aviação. Esses números são tão grandes que se tornam quase abstratos. Então vamos torná-los concretos. Significam escolas com menos recursos, hospitais com menos equipamentos, estradas esburacadas, universidades sem verbas para pesquisa, empregos sumindo sem manchetes, sem protestos. Significam uma vida mais difícil, mais cara, mais limitada para milhões. A lição mais amarga desta crise: que a verdadeira força de uma nação não está em levantar muros, mas em construir pontes. Não está em isolar-se do mundo, mas em liderá-lo. Não está em reagir com medo, mas em agir com visão. Hoje, pagamos o preço da miopia. Pagamos o preço de acreditar que poderíamos reescrever as regras da interdependência global sem consequências. Mas ainda temos uma escolha. Podemos insistir em políticas de confronto e isolamento e assistir ao nosso padrão de vida desmoronar. Ou podemos reconhecer que a complexidade do mundo moderno exige algo muito mais difícil: cooperação estratégica, inovação real, coragem para construir, não apenas para destruir. O futuro não será gentil com quem escolher o caminho mais fácil, e a história não perdoará quem se recusar a ver além do próprio reflexo no espelho. Porque reconstruir é mais difícil que destruir, mas é também a única maneira de honrar o que realmente importa. Se este conteúdo te fez pensar, refletir ou sentir que é hora de olhar para o futuro com mais consciência, curta este vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos, onde vamos seguir explorando os temas que mais impactam o seu dia a dia. E deixe seu comentário. Qual foi a parte que mais te impactou? O que você acredita que precisa mudar? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos veremos no próximo vídeo em breve. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.